Bom, gente, Kezinha está de volta. Das duas últimas vezes, Vitória Rogério me representou, aproveitou, né, Vitória? Ela adorou. Mas já tô de volta, viu, Pedro? E Legal. hoje quem vai experimentar sou eu. Mais uma receita no nosso quadro Partilhar Culinária. Gente, já que o friozinho chegou, a temperatura caiu, Pedro disse que já vai preparar algo propício para o clima, né, Pedro? É isso mesmo? É isso mesmo, Kézia. Pensei em algo especial para acompanhar esse clima, não esquecendo dos ingredientes que nós temos mais na nossa mão com fartura, porque apesar, Kézia, de ser uma sopa, um caldo clássico, né, um caldo clássico inglês, tem todos os ingredientes nós temos em abundância na nossa região. A galera vai gostar. O principal aqui, qual seria, Pedro? O principal é o milho verde. O milho verde? O milho verde. Quem não tem milho verde hoje, né, pamonha a gente encontra várias, então o milho verde é o ano inteiro basicamente quase que a gente tem na nossa região. Então a base da nossa sopa de hoje é o milho verde. Tem sopa que a base é mandioca, batatinha, né, enfim. E hoje a gente vai de milho verde. Gente, pra acompanhar nada melhor do que um vinho, né? Porque que frio combina com vinho, né? Ainda mais com doido. sopa, gente. Que coisa. Olha, com caldo, com vinho, vai ficar tudo perfeito, vai ficar maravilhoso, tá? Então vou deixar vocês agora com ele, já no comando da cozinha, que ele já se sente em casa. Estamos aqui na Barroco e vamos preparar essa receita e você aí de casa já vai anotando. Com você, Pedro. Bora lá. Como a Kézia falou, para acompanhar esse clima, para casar com esse clima, a gente veio de caldo. É isso mesmo, uma sopa clássica chamada, tem um nome bonito, pessoal, chowder de milho. É um creme de milho, mas na verdade a gente vai fazer ela uma readaptação utilizando um pouquinho de carne de porco. Ela normalmente não vai, depois eu vou explicar para vocês que ela vai batatinha, vai mais legumes e não carne. E aqui eu adaptei um caldo de milho com carne. Vamos para a receita, aos poucos vocês vão entendendo o que a gente vai fazer, mas é bem simples, rápido e fácil, como eu sempre falo. E também, como eu sempre falo, é uma dica. Mas aqui você pode criar com essa base desse caldo que a gente vai fazer hoje, com a ideia que você tem em casa, beleza? Vamos para a receita. O primeiro passo que eu vou fazer, que também eu sempre falo, você pode fazer isso aqui um dia antes, que é temperar a carne de porco, por exemplo, se você quiser. Ou de manhã, se você vai fazer o caldo à noite, é super interessante. Então aqui a gente já vai de início com uma pitada de sal, umas 2 pitadas de sal aqui nessa carne suína. Tenho aqui, que nós vamos utilizar no nosso caldo, pimenta de cheiro, eu vou utilizar um pouquinho aqui de um tempero. Um pouquinho de alho, tá? Pitadinha do alho que nós já temos picado também pro caldo. Uma pitadinha de cebola, sem segredo nenhum, tá? E como eu sempre falo, o tempero, cada um tem o seu estilo em casa. Vou mexer com a ponta do dedo aqui mesmo. A carne já está picadinha, bem em cubinho, pessoal, como se fosse o bacon picadinho. Tá bem em cubinho mesmo. Aqui eu utilizei o pernil, mas pode ser um pedaço da bisteca, da paleta suína, o corte que você tiver mais em conta aí. Vocês vão ver que não é um corte tão gordo, tá? A gente tem uns pedacinhos aqui sim, mais branquinho de gordura, mas é mais uma carne magra, legal? Já está misturado, já está aqui, já está temperado, e enquanto eu vou para a panela, eu vou deixar ele pegando esse tempero aqui no canto, beleza? Com a nossa carne suína já temperada, como eu falei para vocês, vocês podem fazer esse processo um pouco antes. Nós já temos todos os nossos ingredientes mais aqui picados, então eu já consigo ir direto para a panela. O primeiro passo que eu vou fazer é pegar um pouquinho do bacon que eu tenho. Vocês vão ver que, como eu utilizei os temperos para temperar a carne e não utilizei tudo, é o que eu vou fazer agora aqui. Eu vou pegar uma pitadinha mesmo desse bacon. A nossa panela já está bem quente e eu vou estar colocando uma pitadinha do bacon para começar com uma gordura aqui. Para vocês entenderem que a gente não precisa utilizar também gordura já desde o início da preparação, sendo que nós já temos nos ingredientes, né, pessoal? Então aqui eu coloquei um pouquinho do bacon, depois conforme eu for colocando a quantidade total, eu vou falando as quantidades para vocês anotar aí. Eu tenho certeza que o editor vai colocar também na edição, beleza? Pessoal, então eu utilizei ali aproximadamente, nós temos 200 gramas de bacon. Eu utilizei só uma pitadinha desse bacon para iniciar a nossa preparação. Já fritei ele aqui, já soltou um pouco de gordura. Aqui eu tenho 2 cebolas pequenas. Eu vou utilizar como se fosse uma, pessoal, ó. Vou colocar aqui na nossa preparação, o barulhinho já faz. Aqui eu tenho 4 dentes de alho, vou utilizar metade também como se fosse... Vocês já vão entender o porquê. Tá, mas olha aqui, eu vou utilizar como se fosse 2 dentes de alho, aqui eu tenho 4. Vou dourar bem esses temperos. Aqui eu tenho umas 6 pimentinhas de cheiro, a gosto, tá? Se você gosta de colocar também na sua comida, vou utilizar metade, como se fosse 3 pimentinhas de cheiro, ó. Show? E vou deixar esses ingredientes dourar bem.
esse é o primeiro passo desse nosso caldo, certo? Eu sempre falo, o tostadinho da panela, o tostado do alho, da cebola, dá o diferencial no sabor final da comida, legal? E vocês vão ver que eu vou utilizar de 2 vezes, como eu estava falando para vocês. Agora que eu vou colocar o nosso milho cozinhar aqui, então depois eu vou bater esse milho, então no creme já vai ter tempero. Dá para entender? Depois, quando eu vou colocar esse creme na panela de novo, eu vou dourar o resto dos temperos. Vocês vão entender um pouquinho melhor a hora que eu já tiver com esse caldo pronto, legal? Ai, que cheirinho. Então, com os temperos dourados, pessoal, o que a gente entra agora? Com o milho verde, certo? Aqui eu tenho como se fosse um pacote daquele de milho verde um pouquinho mais, porque deu 7 espigas, certo? Eu já tirei ela aqui, vou colocar quase tudo na nossa preparação, ó. Quase tudo. Vou deixar um pouco aqui que depois eu vou colocar no final da sopa para dar aquela crocância, certo? Então eu vou deixar aqui um pouquinho, não vou colocar tudo. Vou dar uma leve refogada aqui nesse milho, junto com os temperos. Os nossos temperos já dourados, um pouquinho só do bacon com a cebola, o alho e a pimenta de cheiro. Eu dei uma leve refogada no milho, como se fosse fazer aquele milho refogado mesmo de casa, para que a gente conseguisse já dar uma amolecida nele nesse processo. E agora, eu troquei de panela só porque eu vou continuar o caldo naquela panela maior, mas não mudou nada a preparação. Aqui eu tenho caldo de legumes. Eu sempre falo do caldo de legumes que ao invés de eu ter água em cima do meu fogão, eu faço um caldo de legumes para agregar sabor nas nossas preparações. Mas se às vezes você quiser, não tive tempo de fazer um caldo de legumes e quero colocar água, sem problema nenhum. Já tem bastante tempero, a gente já agregou bastante sabor e vai agregar ainda mais depois, tá bom? Mas no meu caso aqui, ó, eu vou estar adicionando para cobrir mesmo, ó. Já fiz uma bagunça aqui no fogão, mas está de bom tamanho. Aqui eu tenho mais ou menos 1,5 litro a 2 litros para cobrir o milho até um pouco mais, ó. Foi uns 2 dedos acima do milho, legal? E o que eu vou deixar agora? Já vou adicionar de leve, pessoal, uma pitadinha de sal, porque nós temos o sal do bacon. Então adicionei de leve uma pitadinha de sal. Vou tampar e deixar esse milho cozinhar. 20 minutos, estourando, o milho já está cozido para a gente poder bater e fazer o creme, legal? Galera, então aqui com o nosso primeiro ingrediente já bem dourado, que é o bacon, a gente vai vir o quê? Com a carne de porco que nós temperamos, certo? Aqui eu já tenho ela cortadinha bem fininho também, a gordura está bem quente, no caso o bacon aqui está bem quente, então ela vai selar bem rápido. É só mexer pouco para ela também não soltar muita água. E aqui nós já vamos ter a carne bem rápido selado, certo? Primeiro passo antes de finalizar com os temperos, que é a cebola, o alho, a pimenta de cheiro, que ainda nós vamos colocar aqui. Como eu falei para vocês, adicionamos o bacon, demos uma leve fritada nesse bacon. Aí viemos com 250 gramas aproximadamente de carne de suína, como eu falei para vocês, uma carne mais magra, pode ser um pernil, uma paleta. Também selamos ele, já temos ele aqui também bem selado. Não vou deixar ele ficar tão moreninho para não alterar muito a cor do milho, que é a nossa base principal. Mas já está bem selado também, o bacon está bem douradinho. Eu vou vir agora com o quê? O restante das 2 cebolas que nós começamos a receita lá no início, ó, bem picadinha. Então vou vir com ela agora aqui também o restante. Como eu falei para vocês, aqui sobraram umas 3 pimentas de cheiro das 6 que nós deixamos picado no início. Vou adicionar aqui também na preparação o alho, pessoal. 4 dentes de alho aqui, ficou mais ou menos mais 2 que nós utilizamos no início da preparação. Vou adicionar o restante aqui. Simples. E um detalhe, que isso é a gosto, tá? Eu como cozinheiro vou colocar aqui um pouquinho de pimentão vermelho, bem pouquinho para dar um destaque, e um pouco de pimentão verde, bem fininho. Mas um detalhe importante, eu vou refogar esse pimentão. Muita gente reclama às vezes que o pimentão ele é indigesto e tal,
mas coloca ele muito cru na preparação. E esse dourado dele, assim como a cebola e o alho, é super importante para quebrar esse forte que ele tem na comida. Legal? Então a gente vai adicionar aqui o pimentão também, ó. E vou selar ele bem. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Nós já temos o nosso milho aqui, ó, cozido no ponto. Eu vou bater ele no liquidificador para fazer a nossa base, para fazer o nosso caldo, certo? Enquanto foi terminando de refogar o nosso tempero, a cebola, os pimentão, nós fomos batendo o creme de milho que já está ali no ponto. E vocês lembram que eu deixei um pouquinho de milho à parte, que é para colocar nesse momento, para a gente sentir o milho inteiro também na preparação. Como eu falei, isso tudo é muito a gosto, se você não quiser colocar o milho inteiro assim, também não precisa. Vou terminar de dar uma leve refogada nesse milho aqui também e já vou vir com o creme de milho batido que eu acabei de mostrar para vocês. Toda vez que eu venho falar para vocês, eu já falo dos detalhes para a gente não esquecer. Mas depois de todos os temperos, o bacon, a carne bem dourada, os temperos dourados, a gente refogou um pouco do milho junto. Eu sempre gosto de dar esse agregado do refogado, que cada ingrediente vai agregando sabor um no outro. E aqui eu vou vir aqui com o creme de milho batido que eu mostrei para vocês. Um detalhe importante, pessoal, na hora que for bater, como normalmente você vai bater, ainda vai estar quente o milho, sempre abre aquela tampinha de cima do liquidificador. Por que aquela tampinha? Aquela menorzinha que tem sempre em todo liquidificador tem uma tampinha menor. Porque daí você consegue tirar o vapor, porque senão é perigoso explodir, tá? E sempre coloca, aqui eu exagerei a autoconfiança do cozinheiro, mas você pode colocar metade do copo para não ter esse risco de talvez você se queimar. Legal? Então aqui a gente já tem tudo refogado e aí a gente vai vir com a nossa base, ó. Olha que creme lindo. Nosso creme de milho, a nossa base de milho, cuidar, ó, porque vai respingando, ele tá quente. Então deixa eu mexer aqui, diminuir o fogo. Pessoal, depois do nosso creme de milho já agregado aqui, o único processo que tem para fazer, apesar de que eu já refoguei um pouco o milho junto, é terminar de dar o ponto pro milho verde. E aqui é um passo legal que a gente vai terminar de apurar. Um milho às vezes tem um pouquinho mais de amido, se às vezes você usa o milho em lata, ele tem o amido ainda mais reduzido, então às vezes não precisa colocar um pouquinho mais de caldo ou de água. No meu caso aqui, como é um milho bem fresco, ó, ele está bem grosso, então eu vou adicionar um pouquinho mais de caldo de legumes aqui, para que fique com uma textura melhor. Cuidando, porque no final ainda vocês vão ver, a gente vai finalizar essa nossa sopa com creme de leite, legal? Então eu só vou deixar aqui, vou tampar, colocar um pouquinho mais de caldo. Vou tampar e vou deixar o nosso milho terminar de cozinhar, coisa de 10 minutinhos já está pronto. Vou finalizar com o creme de leite, ajustar o sal e aí vamos para a parte melhor, que é degustar, né? Para finalizar a nossa receita, nós já estamos com ela, acho que vocês acharam ela fácil também, né, pessoal? Basicamente pronta, o nosso milho já está cozido, a carne já estava bem refogada, os temperos também, ela é uma sopa bem colorida, chama bastante atenção. O creme de leite eu baixei bem o fogo, pessoal, porque às vezes a gente vai conseguir talhar. Eu vou deixar bem baixinho mesmo, ou você pode até desligar o fogo nessa hora. Então a gente vai adicionar aqui o creme de leite, certo? Vocês viram que a gente economizou bem no quesito gordura durante toda a preparação, a não ser a própria gordura do bacon. E aqui a gente só vai finalizar com a gordura do creme de leite, porque querendo ou não, ela dá uma certa cremosidade para a nossa sopa, para a nossa chowder de milho, para o nosso creme de milho, com um sabor mais agregado. Aqui eu já dei uma provadinha antes que, né, eu vou adicionar aí umas 2 pitadinhas de sal, porque tá precisando, pessoal. E basicamente, vou provar aqui, nós estamos com a nossa sopa pronta. Vou chamar a Késia, estava bem acompanhado com um vinho da Feira Chique, um vinho português que diz o Eduardo que eu tenho certeza que super acompanha essa sopa aqui hoje que a gente vai servir. Saúde,
Kézia, vou esperar você para falar para a galera se realmente dá para fazer em casa. Brigadão! Gente, agora chegou na parte que eu gosto, né? Experimentar. O cheiro está maravilhoso, porque junta o cheirinho do bacon com o milho cozido, realmente é de dar água na boca. Gente, e a constância também está maravilhosa. Olha que cheiro delicioso. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou experimentar o vinho também, viu? Aproveitar e agradecer a Feira Chique, agradecer esse espaço maravilhoso aqui da Barroco, que sempre disponibiliza para o Pedro gravar as receitas maravilhosas pra gente. É engraçado o capricho que ele tem no prato, né? Olha só. E ele decora, gente, o prato com o maior capricho. Ó, aquele bacon, Kézia, eu separei um pouquinho dele para ele dar um destaque aqui em cima, ó. Isso você pode fazer na sua casa também, ó. É o mesmo bacon que nós fritamos. O mesmo bacon que você colocou que eu coloquei aqui, aí, antes dele ele tá pronto. Antes de eu vir com o milho, eu tirei um pouquinho dele fritinho, ó. E é ele que eu estou utilizando aqui agora. E deixa certo? Mais saboroso também, Pedro? Deixa mais saboroso também, porque acrescenta e também uma crocância a mais. Além da própria crocância do milho, aqui você tem uma crocância do bacon e ele tostadinho sim, Kézia, ele tem um diferencial. Que eu vou pegar com a mão mesmo. Aqui eu tenho uns cubinhos de queijo meia cura, que é um queijo do Laticínio Canaã, um grande parceiro nosso também. E quem não gosta de uma sopa com queijo, né? Uma delícia. Então aqui derrete quando tá quentinho assim. Derrete. Esse aqui derrete, não é queijo coalho, ele é um queijo meia cura, então ele vai derreter. Eu não tô colocando ele ralado porque eu vou fazer uma montagem aqui, como você falou, eu sou meio chato, né, Kézia? Vou fazendo a montagem aqui. Não é que você é meio chato, é que você gosta de caprichar. Então valeu, ó. E aí, por último, a gente vai pegar os brotos aqui também, ó. Tem todo um capricho, gente. Ele monta um prato tão bonito que depois a gente fica com dó de desfazer. Mas eu vou, porque o cheiro tá maravilhoso. Tenho certeza que o gosto também está maravilhoso. Gente, enquanto ele tá preparando, já vou logo avisando você que essa receita vai ficar disponível lá no canal do YouTube da TV Ela Manda, tá? Então, às vezes, não deu tempo de anotar, ficou faltando alguma coisa. Então, corre lá no canal do YouTube TV Ela Manda Vilhena, que você vai encontrar essa receita disponível. E detalhe, o Pedro também sempre está postando conteúdo e receitas lá no Instagram dele para você também conferir. Show, Kézia. Esse é o prato. Olha Espero aí, que você gente. goste, né? Dá só uma olhada, Legal, isso. colher. Foca aqui, Anderson. Olha que lindo que ficou esse prato. Perfeito, né? E agora eu vou experimentar. Já posso experimentar, Pedro? É o Anderson que manda. Você sabe que eu só cozinho, já não mando mais em nada, né, Kézia? E aí, Anderson? Já posso? Já me deu o aval para experimentar? Posso? Então, Depois eu tá monto bom. outro, exatamente. Vamos lá, então. Depois ele monta outra para tirar as fotos, gente. Agora eu já vou... Já peguei um pouquinho aqui, ó, do bacon, como ele falou. Colocou. Depois eu vou pegar um pouquinho com queijo. Morninho. Deixa eu pegar com um pedacinho de queijo. Eu vou colocar o vinho aqui pra você não esquecer Tá e bom. que fazer a harmonização, porque faz parte, né? Vamos lá. Com queijo ficou melhor ainda, sabia? Fica melhor, né? Esse Só mais um queijo pouquinho, gente. agrega o sabor, né? Tudo Esse combina, queijo. carne suína, queijo, bacon, o milho. E é tudo bem roça também, né? Tudo... Gente, maravilhoso. Perfeito. Olha, uma delícia, Pedro, parabéns, tá? Como Obrigado, sempre, Kézia. caprichou mais uma vez. Oh, valeu. Vamos ver se eu aqueço o friozinho da galera aí em casa e pra mim é uma alegria participar. A gente não sabe quanto tempo vai ficar friozinho, né? Mas vamos aproveitar? Sempre quando a temperatura cair, eu tenho certeza que você vai lembrar dessa receita, tá bom? E aí você vai preparar aí na sua casa. Mais uma vez, Pedro, Saúde! um brinde a essa receita maravilhosa e a esse momento especial também, feito e preparado com muito carinho pra você de casa. Obrigado! Obrigado a vocês. Até a próxima! Beijão, até mais.